Fala, rapaziada, belezinha? Vamos para o nosso vídeo, vamos falar de Alexander, o que aconteceu com ele, como é que ele tá, meu pai, me ajuda. Perdemos o André, preocupação aí, o André foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense foi muito prejudicado. O juizinho muquirana, cara, sai árbitro, entra árbitro, é um rodízio de ruindade no futebol brasileiro. A gente chega a pensar até o camarada entrar mal intencionado contra o Fluminense. De alguma forma tem que parar esse time do Fluminense. E essas formas que eles tentam achar é complicado, amigo. Tem que jogar muita bola, o Fluminense jogou muita bola. E mesmo assim, com 14 minutos de acréscimo, com um pênalti arranjado, e contusão de jogador, expulsão, o Fluminense saiu com 3 pontos lá do Mineirão, mostrando a força do Fluminense e a capacidade que esse time tem de vencer todos os problemas de uma partida. Isso é bem legal. Mas agora o Alexander e a posição de volante. André expulso, está fora do jogo contra o Cuiabá. Eu também não vi motivos para expulsar o André. Que estava dentro de campo deve ter ouvido o que o André falou. O Alexander saiu aparentemente com a torção no joelho. Fizeram um teste no jogador. Ele vai ser reavaliado amanhã, quando o time se reapresentar após o jogo. Hoje é folga para o time. No dia seguinte, amanhã, eles vão se reapresentar. Ele vai ser reavaliado. Segundo o Caio Blois, ele fez todo um trabalho de gelo já no banco de reservas, ali no estádio, no vestiário. Fez um teste com o departamento médico, né, o próprio médico que estava ali no gramado. O volante deixou o campo até chorando, com fortes dores no joelho, chegou a fazer o teste da gaveta, abrindo aspas aí, né, no gramado, quando o médico avalia se os ligamentos do jogador estão firmes no movimento de rotação. Ele fez esse teste ali no gramado, no momento, quando ele forçou a barra para entrar, né, ele estava chorando muito, mesmo assim entrou em campo, tentou continuar. Tem até uma situação após o jogo, o Marcelo ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. Marcelo pegou esse prêmio e entregou ao Alexander, não quis o prêmio, porque achou o esforço dele, a atuação dele dentro de campo que foi espetacular, e também o esforço de permanecer em campo num momento difícil, quando o Fluminense tinha um jogador a menos, e jogou também 14 minutos com 2 jogadores a menos, contra o Cruzeiro fazendo toda aquela pressão. O Fluminense foi realmente muito bravo nessa partida contra o Cruzeiro, e o Alexander nem se fala. O Marcelo cedeu o prêmio dele ao Alexander, numa atitude bem bonita. Então o Alexander fez esse teste no gramado da gaveta, que faz o movimento da rotação do joelho para ver se tem algum problema nos ligamentos. Fez todo o trabalho de gelo, mas vai ser reavaliado amanhã, que a gente vai saber qual é a situação, se é grave ou não. Mas segundo o Caio Blois, essa informação eu me apego a ela com fé, de que o caso aparenta não ser grave. Então a aparência do caso não é grave, e isso a gente se apega e torce para que o Alexander esteja de volta o mais depressa possível. Mas eu acho um pouquinho complicado no próximo jogo contra o Cuiabá no Maracanã. Menos mal que é no Maracanã, jogando em casa, com um adversário que não preocupa tanto. Mas vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer para colocar esse time em campo contra o Cuiabá, porque a gente não vai ter o André expulso e o Alexander é uma dúvida, e as opções são bem complicadas. Eu tenho uma resposta para isso, vou trazer para vocês, e depois vou falar dos destaques desse jogo contra o Cruzeiro, porque tem jogadores aqui que precisam ser mencionados como destaques dessa vitória impressionante no Mineirão. Então vamos lá. André fora do jogo contra o Cuiabá, vai ter que ter um substituto para ele. O Alexander é uma dúvida, vai ser reavaliado amanhã. As opções que nós temos: o Edinho, o jovem Edinho, que estava emprestado ao Bangu, faz função ali de proteção aos zagueiros, mas também sabe jogar avançado. No Bangu jogou até com a camisa 10 no Campeonato Carioca desse ano. Então é um jogador que tem uma qualidade tremenda e pode fazer essa função do Alexander no meio de campo, jogar um pouquinho mais avançado. Ele fez essa função no Campeonato Carioca, então eu colocaria o Edinho para jogar, sem dúvida. Maracanã, estádio cheio, mais de 40 mil torcedores, a galera tá comprando ingresso pra caramba para esse jogo contra o Cuiabá. Eu meti um moleque nessa fogueira aí no Maracanã. Tem condições disso, para isso. Só tem que renovar o contrato desse moleque, que ele joga muita bola. E foi relacionado para esse jogo contra o Cruzeiro. Então tá mostrando que tá treinando bem. Se ele tá sendo relacionado é porque é um bom jogador.
O Thiago Santos, o que me preocupa é o Thiago Santos, que todo jogo ele entra, então mostra aí uma preferência do Fernando Diniz pela utilização do jogador. Ele é um jogador muito preso, muito pesado, muito lento, muito limitado tecnicamente, mas é impressionante como todo jogo o Fernando Diniz bota esse cara para jogar. Então a chance do Thiago Santos entrar nesse jogo é grande. Eu não colocaria, eu acho que tem opções melhores, como no caso do Edinho e até no caso do Lima. O Lima pode fazer essa função do Alexander ali um pouquinho mais à frente, ao lado do Ganso, aí mudaria a formação tática. O Lima sairia do ataque, ou dessa transição que ele faz do meio para a ponta esquerda. Aí o time voltaria ao 4-3-3 com a seguinte formação, com o Lima jogando ao lado do Ganso e o Edinho. Então seria Edinho, Lima e Ganso ali no meio de campo e 3 atacantes, com o John Kennedy pela esquerda, pela direita o Arias e o Cano como referência. Aí o John Kennedy entraria no time para fazer o ataque, o trio de ataque do Fluminense, com o Lima recuando um pouquinho mais para fazer a função de volante. Essa seria a minha opção, a mudança das características do time e não colocando o Thiago Santos nesse meio de campo. Acho que o Lima pode fazer essa função um pouquinho mais de marcação ali. É um jogador mais polivalente, faz mais de uma função. É um jogador bem interessante, tem jogado bem. Todo jogo o camarada manda cada cacete no meio da rua, chuta forte pra caramba, então é um jogador que é muito útil em mais de uma função do time. Eu faria isso. Deixe sua opinião aí, como é que se formaria esse meio de campo do Fluminense. Eu acho que o Edinho tem que entrar nesse time. Já se realmente o Alexander não tiver condições de jogo, o Edinho precisa entrar. E o Lima pode fazer essa função do Alexander ali no meio de campo ao lado do Ganso. Belezinha? Aí o JK entra no ataque. Vamos para os destaques. Fábio pegou um pênalti espetacular. Não só pegou o pênalti, que jogou uma pressão em cima do batedor e teve aquela discussão toda dentro de campo ali, o Henrique Dourado, mais o menino lá, o Bruno Rodrigues, acho que é o nome do garoto. O Fábio pegou o primeiro pênalti, e não só o primeiro pênalti, pegou um monte de chute do Cruzeiro, uma partidaça do goleiro Fábio, para mim é um dos grandes destaques. O Marcelo também foi um grande destaque pelo futebol que ele jogou, até foi premiado pela TV Globo como o melhor em campo, a galera votou nele como o melhor jogador, ele até cedeu o seu prêmio a um outro destaque, que é o Alexander, que saiu machucado. Marcelo e Alexander jogaram muito, e os dois estão fazendo uma dupla muito interessante ali pelo lado esquerdo, ficam variando, às vezes o Alexander cai na lateral, o Marcelo puxa para o meio, o Marcelo volta para a lateral, o Alexander toma conta do meio de campo. Aquele lado esquerdo do Fluminense está muito forte com Marcelo e Alexander, os dois destaques da partida, os dois grandes destaques. É o Marcelo, o Alexander e, claro, também o goleiro Fábio. Então são 3 destaques. O Ganso também na organização do jogo fez o gol, né? Abriu a porta da vitória do Fluminense, fazendo o primeiro gol. E organizou, deu passe. O Ganso também jogou muita bola. Espetáculo, né? É um prazer assistir o Ganso jogar futebol. O Lima também foi muito útil ofensivamente, com chute de longa e média distância, está sempre ali. Sempre os primeiros chutes a gol do Fluminense são desse jogador, o Lima. E para fechar, o Cano, né? O Cano, mais uma vez, fazendo o seu gol, cada vez mais entrando na história do Fluminense, cada vez mais aumentando as suas estatísticas como goleador, e está sempre presente. E fez o seu gol no momento importante, que o Cruzeiro era o melhor em campo e estava próximo de empatar a partida ali no início do jogo, uma chance após a outra, mas amigo, o Cano está na área. O Guga fez um belíssimo cruzamento nos pés ali do Cano. O Cano chegou e arrematou, fazendo o segundo gol do Fluminense. Então esses são os destaques: Fábio, Marcelo, Alexander, Ganso, Lima e Cano. Show de bola. E a preocupação ainda como o Fluminense vai ser montado para esse jogo contra o Cuiabá. O importante é a torcida aí, já que a gente vai ter desfalques, né? Vamos ter ausências para esse jogo. Então vai ser muito importante a presença do torcedor para esse jogo contra o Cuiabá. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flu!